Então, o entrevistado de hoje, agradeço mais uma vez, ele sempre aqui participa do Jornal Zenorte, sempre dá sua colaboração, sua entrevista. Quero colocar já na tela aqui, agradecer já a participação do Raul Marcelo. Raul Marcelo, muito conhecido aqui na cidade, todo mundo conhece Raul Marcelo. É difícil alguém não conhecer, mas queria já agradecer sua participação mais uma vez aqui no Jornal Zenorte. Eu que agradeço, Fernando, é uma satisfação falar contigo. E muito obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui batendo um papo contigo, com as pessoas que acompanham, que estão sintonizadas aí no que está acontecendo em Sorocaba e no Brasil também. Então, muito obrigado aí pelo convite. Eu estou aqui no escritório, então abri um horário do dia aqui para poder bater um papo com a comunidade do Zenorte, comunidade que só cresce, né? É isso daí. Raul, primeiro para a gente já começar a conversar, quem acompanha a Live das 10, tem um programa de entrevista há muito tempo que eu faço aqui, então a gente chama todo mundo para ser entrevistado. Só que quando a gente chama alguém do PT ou alguém do PSOL, no caso você, o jornal é criticado, o entrevistador é criticado. O que você acha, pessoal? O pessoal tem medo o pessoal tem medo do PSOL, do PT, porque a gente, aqui o jornal, particularmente eu e o jornal, já estão acostumados a ser xingados, porque a gente traz todo mundo aqui, só que quando a gente traz alguém aí, a crítica é enorme, xinga o jornal, falam bastante, falam de mim. Tá acostumado, Raul? Pessoal, por que o pessoal xinga tanto? O pessoal tem medo do Raul Marcelo? Na verdade, Fernando, tem 400 pessoas apeduradas na prefeitura, né? Que é os cargos e cargo político, né? São 400 puxa-sacos lá. E todo governo tem isso, né? Então, esses 400, cada um chama a família para ficar na internet, você calcula aí, vai dar 4.600 pessoas na rede social, né? E isso é em todo o governo, viu? Eu que acompanho aqui, eu acompanho a política em Sorocaba desde o governo Paulo Mendes. E os mais entusiastas, que mais defendem quem está o governo de plantão, quem mais puxa o saco, você pode puxar a ficha, que ou está com alguém da família empregado lá na prefeitura, nos cargos políticos, né? Cargos, inclusive, que não precisa de diploma nenhum para estar, ou tem algum negócio com a prefeitura, presta algum tipo de serviço, às vezes algum serviço, inclusive, suspeito. Então, isso faz parte. Na política local, política municipal, tem muito disso. E a gente que acompanha a política, que participa do debate na cidade há muito tempo, já está acostumado com essas coisas, né? A parte que é triste é muitas vezes quando a gente faz denúncias, né? E eu já fiz muitas quando era vereador, quando era deputado, agora que não ocupo mais cargo parlamentar nenhum, né? Sou um profissional liberal, né? Advogado, estou aqui no escritório, inclusive, e mesmo assim sigo acompanhando, como fazia quando era do movimento estudantil. Quando a gente faz uma denúncia, esse pessoal vem, às vezes ameaça, porque, claro, né, a pessoa perde um contrato com a prefeitura de R$1 milhão, vai ficar bem difícil depois, né? Mas a gente tem que seguir nessa fiscalização e, infelizmente, o debate público é esse, doa quem doer. Se tiver alguma negociata ou tiver empregado na prefeitura, a pessoa vai ter que defender o interesse dele. Nós estamos aqui para defender o interesse da população, o interesse da maioria da população e, sobretudo, a questão da publicidade, da transparência, da ética e do respeito ao dinheiro público, né? É isso daí. Eu acho engraçado que o pessoal politiza tudo. Claro, você é político, já participou, é ex-deputado, vereador, tudo, mas qualquer um que a gente chama, eles politizam tudo e ainda falam que o jornal está entrevistando porque o entrevistado pagou. Então, isso daí eu dou muita risada. Eu dou risada, eu não ligo mais, sinceramente. Muita gente. Agora, para o pessoal que está aí, que achou ruim, que é o Raul Marcelo que está aqui, vou convidar mais vezes, sempre eu deixo aberto o microfone, como eu deixo para todos os partidos. Mas para esse pessoal, já vou avisando, eles que falam que o jornal só entrevista o pessoal do PSOL, do PT. Essa semana teremos a entrevista com a Maria Lúcia, semana que vem, Rodrigo Manga. Rodrigo Manga, que eu já entrevistei muitas vezes quando era vereador, e não vem mais agora por opção, porque o convite a gente faz, toda semana ele está fazendo nas rádios, mas aqui no Zenorte, não sei por que está demorando para fazer, mas o convite é feito sempre, aí vai da questão do entrevistado aceitar ou não. Então, para esse pessoal aí que está esperando, fala que não quer, acho que talvez não queiram que critique o Rodrigo Manga, a gente fala o que tem que falar aqui e ele tem toda opção para vir aqui no jornal debater. O ambiente democrático é isso, né, Fernando? É que tem umas viúvas da ditadura aí, é uma meia dúzia, sabe? Esses dias eles estavam no quartel, lá na porta, lá, uns gatos pingados, uns 4, 5, que querem voltar à ditadura militar, né? Por quê? Porque na ditadura militar aí você não tem, na ditadura em si, né, não tem a oposição, né, não tem a crítica, não tem o debate, fecha-se jornais, persegue-se jornalistas, como aconteceu com o Vladimir Herzog, né, que foi torturado e assassinado.
que era jornalista da TV Cultura. Mas agora nós estamos no ambiente democrático, a Constituição de 88 está aí e nos garante a liberdade de expressão, a liberdade de crítica, apesar de que eu estou fazendo parte de um grupo de advogados nacionalmente que está defendendo de forma gratuita todas as pessoas que estão sendo processadas pela família do Bolsonaro no Brasil inteiro. Aliás, estou com um processo aqui em cima da minha mesa de um ativista da rede social lá do Rio de Janeiro e nós vamos fazer a defesa dele. Então, quero avisar aqui que se alguém sofreu algum tipo de perseguição por parte do governo Dória, governo Manga, governo Bolsonaro, pode entrar em contato com qualquer advogado, porque é um direito do cidadão que paga impostos colocar sua opinião abertamente, livremente, aonde quer que seja, na praça pública, na igreja, na fábrica, na rede social, no grupo de Zap, aonde quer que seja. E se tiver algum tipo de perseguição, pode ir atrás de um advogado, porque tem direito, sim, e viola a Constituição governante que persegue as pessoas que manifestam críticas em relação ao seu governo. É isso daí. Raul, como já era de se esperar, quando a gente anunciou você, e aqui já tem muita gente comentando, o pessoal já fala. Quem não acompanha suas redes sociais, quem acompanha sabe que você sempre está ali falando. O pessoal já está falando, apareceu novamente, só aparece quando tem eleição. O que ele estava fazendo? Queria que você falasse, respondesse. Tem muita gente aqui perguntando, por que o Raul Marcelo estava fazendo esse tempo todo? Queria que você falasse para eles. Olha, para mim vai ser uma oportunidade de ouro, né? Porque eu tenho aqui na minha comunidade, aqui são 46 mil amigos aqui no Face, na página. Então eu vou aproveitar, fazer um merchan aqui, né, Fernando? Chamar aqui, nós temos live todo dia de manhãzinha, entre 8 e 8 e meia, para conversar sobre as notícias nacionais. Domingo eu faço um balanço político da semana também à noite. E nesse momento, eu tenho dito isso para muita gente, quem quiser participar de reuniões, né, porque eu gosto de política, né, eu sempre acompanhei, nós não estamos realizando reuniões presenciais. Então, a sede do PSOL, inclusive, ela está fechada. Mesmo com essa mudança de faixa que a cidade entrou, nós não vamos realizar plenárias na sede do partido. E nem reuniões também nos bairros. Por uma questão de respeito à vida da população e para cumprir as normas sanitárias, porque eu não quero ser acusado e nem quero correr o risco de disseminar o coronavírus em Sorocaba. Então, reuniões, por enquanto, são pelas redes sociais. Aí depois eu posso deixar o meu Zap e a minha página, é só escrever Raul Marcelo aqui no Face. Eu tenho também uma conta no Twitter, um canal no YouTube, e nós estamos fazendo esse trabalho nas redes sociais. Estamos com o nosso carro de som aí circulando pelas ruas, né? Que é um trabalho, inclusive, coletivo, de financiamento coletivo aqui pelas redes sociais. Estamos fazendo o que é possível durante a pandemia agora para conseguir, né, manter a atividade política, ou seja, o debate público, para que a gente não tenha uma única voz, que é a voz de quem está com o poder, de quem é governo, mas que a gente tem também, o sistema democrático é isso, você tem o governante e tem a oposição, para que a gente consiga levar a voz da oposição nesse momento, né? Então, nesse momento pelas redes sociais. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, eu posto bastante coisa. Aliás, tenho postagem com 2 milhões de visualizações, que é uma denúncia que eu fiz em relação a uma negociata que foi feita na Petrobras. Então, tem muita postagem aí com bastante repercussão, inclusive nacional. Essa do carro de som mesmo circulou nacionalmente. É só uma questão de a pessoa quiser, é só acompanhar. É claro, eu tenho minhas atividades profissionais, mas na medida do possível eu vou soltando bastante coisa na rede social, que ao longo do dia, de notícia que eu leio no jornal, viu, Fernando? Eu leio no jornal, tenho uma opinião em relação àquela notícia, eu pego e posto aqui nas redes sociais. Quem quiser conversar comigo, é só entrar na página aí. Certo, Raul, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse carro de som. Carro de som que eu vi já rodando pela Zona Norte, e ele pede ali o impeachment do Bolsonaro. Eu queria que você explicasse essa ideia do carro de som, quem que está pagando esse carro de som que está rodando o dia inteiro. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Então, qual que é o problema? Você já falou um pouco do problema. O problema é que nós não estamos podendo realizar atividades presenciais. O PSOL em Sorocaba é um partido que tem por volta de 600 filiados. Então, é um dos maiores partidos em matéria de filiação em Sorocaba. É um orgulho para nós, a gente tem representação na Câmara com a vereadora Fernanda Garcia, temos boas relações, nós já tivemos deputados, hoje não temos mais, mas temos boa relação com os deputados aqui da região, que é o caso, por exemplo, da Mônica Seixas de Itu, com a Sâmia. Então, e temos uma sede que é razoavelmente grande para um partido do interior, com muita atividade, e agora, no meio da pandemia, está tudo complicado, não dá para ter reuniões. Então, nós tivemos essa iniciativa que surgiu na rede social, inclusive, as pessoas falaram, não era bom levar uma mensagem crítica em relação ao Bolsonaro, porque ele tem grande parte dos meios de comunicação que tem dado sustentação a ele.
Não é melhor a gente levar uma mensagem falando o que está acontecendo de fato no Brasil? Porque, olha, Fernando, ontem eu vi na imprensa nacional e mundial, né, as pessoas em Israel andando pelas ruas sem máscara. Israel já vacinou mais de metade da sua população e já não precisa mais do uso obrigatório de máscaras. E o Brasil, em 2010, é importante lembrar isso. Nós tivemos aquela pandemia, a epidemia do H1N1. Foi decretada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, o mundo inteiro ficou preocupado com a situação. O governo brasileiro foi lá, comprou 88 milhões de doses e aplicou na população em 3 meses. 3 meses. O SUS tem mais de 30 salas de vacinação. O Brasil tem uma infraestrutura para vacinar. Então, o que esse carro de som, qual é a mensagem que ele leva, Fernando? É que o Bolsonaro, o ano passado, inclusive eu postei aqui na rede social, o Bolsonaro, o ano passado, a Covax, que é uma vacina que está sendo articulada pela Organização Mundial de Saúde, e a OMS ofereceu ao Brasil a compra de 138 milhões de doses. O Bolsonaro se recusou a comprar. A Sputnik, o governo russo, ofereceu ao Brasil, ano passado, 100 milhões de doses da vacina Sputnik. A AstraZeneca ofereceu 200 milhões de doses para o governo brasileiro. A Pfizer ofereceu 70 milhões de doses ao governo brasileiro. Teve também a vacina, a chamada, né, vacina chinesa, que o Bolsonaro não quis comprar, porque falava que tinha um vírus chinês dentro da vacina, as pessoas iam virar jacaré. Enfim, os grandes laboratórios e os países, né, porque geralmente o grande laboratório está vinculado a um país, ofereceram ao Brasil, o ano passado, a oportunidade de celebrar contratos preferenciais, porque o Brasil é um grande país, nós temos 212 milhões de habitantes. É o 5º país em qualquer tema que você olha nacionalmente, o Brasil sempre está ali em 4º, 5º lugar, em território, em população, em riqueza energética, e por aí vai. E o Bolsonaro se negou e seguiu apostando no tratamento precoce. Então, esse carro de som leva essa mensagem, que é a responsabilização do presidente Bolsonaro pelo fato do Brasil ter vacinado tão somente 4,5% da sua população. E aí nós estamos nessa situação, né? Um abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, e 370 mil mortos até o momento. Então, essa mensagem precisa ser levada à população, porque a gente tem que ter as medidas. Tem muitas entidades, eu tenho colaborado com várias, inclusive, para ajudar na questão de alimentos. Nós temos que defender o álcool em gel, a máscara, evitar aglomeração, mas nós temos que também responsabilizar aqueles que têm culpa no cartório, com esse número enorme de brasileiros que morreram, estão morrendo, com um número enorme de empresas familiares que quebraram e com todo esse transtorno que está sendo gerado no Brasil. E o responsável é um só, o Bolsonaro, e a CPI que foi aberta no Senado vai mostrar tudo isso. É a nossa expectativa, inclusive. Então, o carro de som leva essa mensagem. Leva a mensagem também dos nossos irmãos manauaras, que morreram asfixiados em Manaus. A empresa White Martins notificou o Ministério da Saúde dizendo que não tinha logística para entregar o oxigênio lá, e o Ministério da Saúde não fez nada sobre a gestão do Pazuello. A mensagem também que as Forças Armadas, olha que coisa, Fernando, é importante aqui a pessoa que acompanha o Zé Nording saber disso, que a taxa de letalidade nas nossas Forças Armadas, as Forças Armadas nós temos aí por volta de 270 mil soldados na ativa, Marinha, Aeronáutica e o Exército, e em torno de 600 a 700 mil envolvendo os reservistas e também as famílias. Você acredita que nesse universo, dentro da instituição Forças Armadas, a taxa de letalidade é 0,13%? Isso não sou eu que estou dizendo, é o general das Forças Armadas responsável pela área de recursos humanos, disse isso em uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense. Enquanto que a taxa no Brasil, a Fiocruz soltou essa semana, 4%. Então, o percentual de pessoas que pegam o coronavírus nas Forças Armadas é infinitamente menor, e o número de pessoas que morrem também, na proporção, é infinitamente menor. E aí eu fui ver o porquê, e ele diz na entrevista, porque lá nas Forças Armadas, suspeito de coronavírus, fica em quarentena, álcool em gel, proibido todo tipo de aglomeração, não tem reunião para cantar o hino nacional, não tem nada. Desde que começou a pandemia, foi decretado isso dentro das Forças Armadas. E o general que deu essa declaração e falou que está fazendo essa política, o Bolsonaro, inclusive, tentou arrancar ele, tentou tirar ele e não conseguiu, demitiu depois a cúpula das Forças Armadas.
Então, mostra que tem instituições no Brasil que estão fazendo o feijão com arroz, o básico de enfrentamento à pandemia. E o Bolsonaro não faz. Então, são essas coisas que nós estamos levando a conhecimento da população, de que o Brasil poderia estar numa situação infinitamente melhor do ponto de vista econômico, do ponto de vista humanitário, se nós tivéssemos feito o que os outros países estão fazendo, ou que, inclusive, instituições do próprio Brasil fizeram e estão fazendo no enfrentamento à pandemia. Por isso que é importante esse carro de som para levar aí a verdade à população de Sorocaba e responsabilizar os governantes que não fizeram o seu dever de casa, não trabalharam corretamente durante a pandemia. Aí por isso que incomoda muita gente, né? É isso daí. Raul, eu queria... Você deve ter visto aí durante a semana passada eu fiz uma entrevista com o vereador Vinícius Zait, e ele criticou muito você ao vivo aqui, falou muita coisa relacionada a você, então eu queria, não sei se você viu o que ele falou, eu queria que você respondesse para ele referente a isso. Muita gente mandou aqui, chama o Raul para responder isso daí, chama, só que já estava agendada a nossa entrevista e acabou já dando certo aí. Então, queria saber, você viu o que ele falou e o que você tem a dizer? Tem muita gente falando, chama os dois aí para um debate, o Vinícius chamou você para um debate, queria que você falasse daquela situação, o que você viu ali? Olha, Fernando, primeiro que assim, é um vereador, né? Ele é funcionário do povo, pago com dinheiro que todos nós pagamos, tem 6 assessores, e assim, é uma pessoa completamente desqualificada, né, o Haiti. Eu não conhecia ele, me mandaram o vídeo dele me xingando aqui na página Norte, preocupado com a casa onde eu moro, assim, eu sou advogado, entendeu? Tenho a minha profissão, minha esposa é professora universitária, trabalho desde os 17 anos de idade, trabalhei na Alcoa quando fazia ensino médio, trabalhava na Alcoa durante o dia, ia para a escola à noite, passei no vestibular, inclusive com 17 anos, faculdade pública, na FATEC, estudava final de semana, trabalhava durante o dia, estudava à noite, ônibus lotado, uma vida, 20 anos aí de vida pública, nenhum processo, nunca me envolvi com nada errado, né? Ele está preocupado porque ele se apresenta como vereador do Bolsonaro, né? Então ele está preocupado porque a situação do país é uma situação terrível, nós estamos com metade da população, 106 milhões de brasileiros que não conseguem se alimentar direito, né? E 27 milhões que estão passando fome. E agora saiu essa semana a notícia de que 5 milhões deixaram a classe média e caíram na pobreza no Brasil. Então, assim, o governo Bolsonaro está empobrecendo a população brasileira, a inflação descontrolada, e a expectativa grande, em torno do auxílio emergencial, e aí veio R$150 para pouquíssimas pessoas. Só para você ter uma ideia, o auxílio emergencial ano passado foi de 600 e o gasto foi de quase 300 bilhões. Agora vão ser 150 e 40 bilhões. Então dá para entender que o universo de pessoas que vão receber é bem menor e o valor, então ele está preocupado, né? Porque, de fato, para quem usa a alcunha política de vereador do Bolsonaro, vê a situação do Bolsonaro, entregar um Brasil infinitamente pior do que ele pegou, de fato é preocupante. Agora, é uma pessoa desqualificada, né? Debater com ele, eu vou dizer para você, se precisar debater com ele, eu vou chamar meu filho de 12 anos para conversar nesse debate, entendeu? Para falar para ele que a Terra é esférica, falar que ditadura militar é ruim. A pessoa defende a ditadura militar, é uma coisa surreal. Ele foi eleito, como é que pode defender a ditadura militar? Sorocaba, por conta da Aramar, é a área de segurança nacional, aqui não teria eleição se nós tivéssemos uma ditadura militar. Então, assim, eu vou dizer para você, eu acho que, inclusive, muitos seguidores do Bolsonaro e os políticos que estão com o Bolsonaro, que lhe dão ostentação, falta muito com a educação, né? Eu vi esses dias a notícia que o secretário municipal de saúde, o Vinícius, que é o suplente do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, uma senhora de 78 anos, advogada, inclusive, nossa colega de ordem, está há 20 anos no Conselho Municipal de Saúde, uma senhora respeitadíssima, conhecida até para fora de Sorocaba, por conta do trabalho dela em relação à defesa do SUS, foi cobrar ele de melhorias na saúde, ele falou para ela parar de encher o saco dele. Agora, inclusive, o Conselho encaminhou um documento ao prefeito, que não é um ambiente democrático, então é um pessoal que tem uma dificuldade de viver no ambiente democrático. Eu toparia participar do debate, sim, o problema é saber o nível de educação desse rapaz aí, que recebe dinheiro público, né? Infelizmente, eu acho que ele tem uma dificuldade grande de respeito. Eu estou na vida pública há 20 anos, não comecei ontem, né?
E, aliás, sou respeitado por todo mundo da política em Sorocaba, por ser duro na discussão, mas sempre respeitoso. Mas tem um setor aí em Sorocaba que chegou agora, né, que infelizmente falta muito com a educação. E como dizia meu avô, viu, Fernando? O problema de você lidar com porcos é que quando você entra no chiqueiro, você vira um, né? Então, eu quero dizer aí ao Haiti que ele tem que melhorar muito o nível educacional dele, não do ponto de vista de conhecimento, mas de respeito. E aí eu participaria, sim, num debate com ele, com regras educacionais, não é? Sem xingamento, sem baixaria, não é? Sem ataques pessoais, para discutir. Se ele quiser fazer uma conversação nesse nível, agora, se for para xingamento, se for para discussão também sem pé e sem cabeça, conversa infantil, aí eu chamo meu filho lá, porque ele vai dar uma aula sobre o que a ditadura militar fez com o Brasil e o atraso que ela gerou em nosso país, né? Porque não dá, um ambiente democrático, a pessoa defender a volta à ditadura é um escândalo isso. É isso daí. Raul, eu queria falar com você, tocou no assunto do secretário de saúde, nós vamos conversar também, tem muita coisa para falar do secretário aqui, o secretário que ontem estava brigando aí nas redes sociais. Você falou da Lucila, que ele foi, acusaram ele foi foi mal educado com a Lucila na reunião do conselho, e muitas vezes a prefeitura falou que ele ia se retratar, porque ele estava afastado, tudo, mas se quisesse se retratar, já tinha se retratado, porque no Twitter e na internet ele está ativo, inclusive brigando muito, dessa vez com o deputado Danilo Balas, xingando muito Danilo Balas ali. Então, eu creio que se ele quisesse se retratar, ele já tinha feito isso, ele não vai fazer. Eu queria que você falasse essa situação. Acha que o secretário vai se retratar ainda ou não vai? Olha, então, eu tenho que avisar esse pessoal que eles são funcionários públicos. Eles esqueceram, estão lá na prefeitura, tem que respeitar todo cidadão sorocabano. Não pode se dirigir de forma deseducada, com violência, com xingamento às pessoas do povo. Tem que ter respeito, né? Tanto para os vereadores quanto para a secretária municipal. É o mínimo que se espera de alguém que está recebendo dinheiro da população para trabalhar em benefício da população. E aí é para todos nós. Mas se tá incomodando as críticas, saia, larga o cargo. É só sair a vida política é assim, a vida pública é assim, entendeu? Quem entra na vida pública, não sei, devia ter avisado aí o vereador Haiti, o Vinícius, e que quem assume cargo público, o nome já diz, é cargo público, res pública, coisa do povo. Então, assim, as pessoas, é passivo de crítica. Vai ter elogio quando fizer alguma coisa de interesse da população, e vai ter crítica, faz parte. Então, me parece que é difícil, como a pessoa defende a ditadura militar, é claro, se defende a ditadura militar, como é que vai conseguir viver num ambiente democrático? O problema é que não vai ter. Acabou, a Guerra Fria já passou, o pessoal está no mundo da lua, entendeu? Isso aí foi nos anos 60, no auge da Guerra Fria, né? Hoje a democracia é uma realidade, um país complexo como o Brasil, imagine, vai ter um ditador aqui igual a Idi Amin Dada, não existe isso. Então, assim, o ambiente é democrático e essa pessoa não tem condições de viver no ambiente democrático, que deixa o cargo, coloca outra, é uma coisa muito simples. Agora, as críticas estão aí e não são poucas, viu, Fernando? Porque a gestão da pandemia em Sorocaba, diferente do que vem sendo vendido pela prefeitura, a situação nossa aqui está gravíssima. Das cidades do interior, a taxa de letalidade em Sorocaba foi a que mais cresceu de 1º de janeiro para cá, do interior inteiro do estado de São Paulo. Eu tenho, inclusive, um relatório aqui, só para a gente ter o ouvinte aí, a pessoa que está acompanhando, né, para ter uma ideia, em Sorocaba, a média no interior de São Paulo, porque teve um crescimento por conta das variantes, né, P1, a variante de Manaus, a variante sul-africana. Mas Sorocaba teve um crescimento, deixa eu abrir aqui, porque eu não quero errar aqui no número. O aumento em Sorocaba, o ano passado inteiro, nós tivemos 566 mortes. 566 mortes. Sim. Em 2021, dia 1º de janeiro para cá, foram 894 mortes, Fernando e amigos do Zé Norte. Nós tivemos um aumento de 158%. E nós não completou 4 meses ainda. Entendeu? Então, assim, nós estamos com quase que o dobro. Daqui a pouco nós vamos bater o dobro de mortes em relação ao ano passado. E aí você fala, mas aconteceu isso no estado inteiro. Não, Sorocaba está na liderança.
no crescimento no número de mortes. Em segundo lugar, vem Bauru, com 120 e poucos por cento. Então, a situação aqui, de fato, saiu do controle. Saiu do controle. E dinheiro está sendo gasto. Nós já temos aí, e é importante que todas as pessoas que acompanham aqui o Zenorte saibam dos valores que estão sendo gastos com a pandemia. E eu vou falar aqui para vocês, ó, até o momento, nós contratamos, desde a decretação da pandemia em março do ano passado até o momento, 51 milhões de reais em contratação. O Manga contratou 27 milhões de reais, os outros 14 milhões foram contratados pela Jaqueline. Nem tudo ainda foi executado. Tem contrato da Jaqueline que ainda não foi executado, né, como o da Santa Casa, e tem contratos do Manga, como com a Brades, que é a nova gestora agora da UBS do São Guilherme, de 25 milhões de reais, que ainda estão em curso. Estou falando aqui só dos maiores. Então, assim, a cidade já contratou 51 milhões de reais de gastos para enfrentamento da pandemia. Já gastamos aí por volta de 20 milhões. E, no entanto, esse ano a situação saiu de controle. E o grande debate, inclusive, que foi nacionalizado, é que as medidas que são aquelas que têm efetividade no enfrentamento da pandemia não estão acontecendo, e estão acontecendo medidas que são, no mínimo, polêmicas, para falar aqui o básico, como, por exemplo, o kit de tratamento precoce, o uso de ivermectina, né, que é uma substância usada para matar piolho e combater sarna, que a própria empresa, Fernando, olha só que coisa curiosa que nós estamos vivendo em Sorocaba. A empresa farmacêutica que é dona do direito autoral, que produziu a ivermectina, chama-se MSD, Merck Sharp and Dohme. É o nome da empresa, é uma empresa lá dos Estados Unidos. Essa empresa fez um relatório, a empresa que produz a ivermectina, dizendo que ela não tem eficácia nenhuma no enfrentamento da Covid. Não tem eficácia no tratamento. No entanto, a Prefeitura Municipal, e não adianta o Manga e o secretário falarem que não tem dinheiro público, porque tem dinheiro público, mais de 60 mil reais já foram gastos em dinheiro público, estão comprando e entregando essas substâncias, e mais de 1.000 cidadãos nossos, com cidadãos sorocabanos, já tomaram, então estão tomando essas substâncias que não têm efeito comprovado no enfrentamento da pandemia. Então, nós não estamos fazendo o básico e ainda estamos empurrando para a nossa população substâncias que não têm eficácia comprovada. Se você quiser, depois a gente fala desse estudo que a prefeitura fez, que eu denunciei, inclusive, ontem na Anvisa e no Conselho Nacional de Ética Médica, que são os dois órgãos que regulam pesquisas médicas no Brasil. Mas, enfim, a discussão, então, o secretário, ele tem que descer do palanque, colocar a sandália da humildade e reconhecer que não tem como, que é número. As mortes explodiram em Sorocaba desde que ele assumiu a secretaria a partir do dia 1º de janeiro. Isso aí não só o que eu estou dizendo, isso aí são números, é estatística, tá? Só olhar aí e fazer a comparação. É isso daí. Raul, desde eu acompanho todas as suas redes sociais, eu vejo as notificações, o pessoal manda para mim aqui também. Eu vi que você entrou no MP por diversas vezes, começando pela aglomeração. Você disse que é uma aglomeração feita pelo prefeito Rodrigo Manga. Você fez uma manifestação no MP. Eu queria que você falasse sobre essa manifestação e depois eu vou colocar as outras aqui para a gente comentar também. Fernando, o que eu notei, né? E aí, assim, eu sou advogado de profissão e eu acompanho a questão das leis, decretos, essas coisas. É obrigação, até porque tem ações já em relação aí a pessoas que estão se sentindo descumprimento legal em relação a várias atividades da prefeitura. Mas essa é a mais grave na minha avaliação por conta do momento que nós estamos vivendo. A prefeitura tem decreto dizendo que não pode ter aglomerações na cidade. Inclusive, bailes de pancadão. Está correta a prefeitura. Guarda municipal vai em restaurante, vai em alguns comércios que não estão cumprindo o decreto. Então, a prefeitura tem uma sistemática, diz publicamente, de combate à aglomeração. Agora, o prefeito estava usando na época, né, agora parou, mas entre janeiro, fevereiro e começo de março, o Manga estava usando a estrutura da prefeitura para realizar aglomerações. Isso não sou eu que estou dizendo, eu vi pelas redes sociais. Teve uma inauguração de nada no Parque São Bento, se inaugurou o anúncio de obras do Parque São Bento. Nada contra, o problema é que tinham mais de 100 pessoas lá. E o vídeo que eu recebi, as fotos que eu recebi no meu zap, de pessoas, inclusive,
alguns que são do PSOL, que moram na comunidade, outros que não são, que ficaram estarrecidos com o que aconteceu, mostram, inclusive, pessoas sem máscaras, num cerimonial da prefeitura, no bairro, no meio da pandemia, no momento, inclusive, que a gente estava já com o número de mortes na cidade crescendo e os UTIs também superlotados. Aliás, é o caso de hoje, se olhar aí os dados, todas as UTIs estão com 90% de ocupação. E aí, então, eu peguei, e o Parque São Bento é o maior, é o emblemático, porque lá foi um cerimonial da prefeitura, mas várias outras reuniões estimuladas pela prefeitura, gerando aglomerações em vários pontos da cidade. Então, o que eu fiz? Eu peguei e representei isso no Ministério Público, isso está sendo lá investigado, porque, de fato, o prefeito precisa dar exemplo, né? A prefeitura precisa dar exemplo, pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Eu acho um contrassenso a prefeitura colocar a guarda municipal para fechar restaurante e comércio e o próprio prefeito realizar cerimonial em comunidades aí com 100 pessoas. Então, nós fizemos essa representação e foi uma representação até que simples de fazer. Eu fiz o inventário dos decretos, tanto estadual quanto os próprios decretos da prefeitura e coloquei ali as atividades todas que a prefeitura... E tudo isso divulgado nas redes sociais da própria prefeitura, viu, Fernando? Então, nós fizemos essa representação, estamos acompanhando ela agora, mas o importante, vou dizer aqui, é que o debate público é assim, né? Depois que nós fizemos, acabou. Você não vê mais o Manga realizando o cerimonial em lugar nenhum da cidade. Então, me parece aí que foi importante essa ação e espero que continue assim, né? Porque a gente sabe que aglomerar num momento quanto esse é muito perigoso, porque a gente pode ter pessoas se contaminando e a letalidade está muito alta, né? 4%. Então, de cada 100 pessoas que pegam Covid, 4 estão vindo a óbito. É um escândalo. Isso cresceu a letalidade no Brasil no último período. É isso daí. Raul, eu queria que você falasse, então, agora do que todo mundo comentou, virou notícia nacional aí, do estudo que foi feito aí, que foi divulgado pela prefeitura, de 99% de eficácia, um estudo que na hora que eu já vi o release ali da prefeitura, no Jornal Zenorte, você não vai achar essa matéria, que a gente publica, sim, todos os releases da prefeitura, mas essa, quando eu recebi, eu não publiquei, porque eu já sabia que não tem como que vai ter um estudo, 99%, então não precisa de vacina, achamos aí a cura da Covid. Queria que você comentasse sobre isso, que virou uma vergonha nacional, na verdade. Uma vergonha nacional vindo aí da prefeitura, Secretaria de Saúde, que diz que comandou esse estudo, que depois não é estudo, é levantamento, mas deixam lá, que de 123, 122 se curou. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. E o curioso é que esse que morreu, segundo... Está no site da prefeitura ainda, hein? Quem quiser ler pode ler. Isso. Eles dizem que a pessoa que morreu é porque tomou um único remédio. Não tomou o coquetel inteiro da prefeitura. Então, deixa implícito ainda a ideia de que se você tomar toda a cloroquina, ivermectina, todo o pacote que está lá, não teria vindo a óbito. É isso que deixa entender o que está escrito nesse documento. Olha, Fernando, eu vou dizer, primeiro eu quero parabenizar aqui o Zenorte. O Facebook anunciou que vai derrubar todas as publicações nesse sentido, o YouTube também, inclusive essa semana. Essa matéria da prefeitura seria derrubada pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Eles depois, acho que de umas 4, 5 horas, trocaram a publicação. Aí, quando foram avisados que a nova publicação, que já tirou o estudo e colocou levantamento, também corria e levaria as pessoas a erro, era fraudulenta, aí eles fizeram uma terceira, e essa terceira segue, também está sendo denunciada. A expectativa é que a rede social tire isso aí do ar também. Mas o que ocorre aí? Eu fiquei estarrecido, Fernanda, porque assim, todo mundo sabe que se tivesse algum remédio para a Covid, o mundo não estaria nessa situação, né? Sim. Nós estamos aí, o mundo inteiro, gastando turras e dinheiro para comprar vacina. Está uma corrida em busca da vacina, porque o único que comprovou efetividade é a vacinação. Tanto é que Israel não foi a cloroquina, não foi a ivermectina, e nem o spray. Aquele spray lá é um experimento que estão fazendo, não tem nada ainda, não chegou nem na fase de teste nas pessoas. Israel, que resolveu que as pessoas estão andando sem máscara já, e é uma imagem icônica, que é o primeiro país do planeta que já libera a sua população do uso de máscara, foi a vacinação de mais de metade da população. Então, o que tem até o momento, efetividade comprovada cientificamente, relação de causa e efeito, estatisticamente comprovado, são as vacinas. E qual que é a minha surpresa? Que fazer esse debate, Fernando, em março do ano passado, em abril do ano passado, ainda até tinha um certo cabimento, porque os estudos ainda em relação às substâncias estavam em curso.
mas já se sabia muita coisa em relação à história da cloroquina, né? que ela não tinha eficácia lá atrás. Mas agora fazer isso hoje... Olha, pessoal, é importante dizer aqui, a Fiocruz, que é a maior instituição do Brasil nessa área, já disse que não tem efeito. A Anvisa, que é a agência nacional, é o maior órgão controlador, não é, de remédios. Sem a autorização da Anvisa, nenhum remédio é vendido em farmácia nenhuma, inclusive a vacina tem que ter autorização da Anvisa. Né? A Anvisa já disse que não tem tratamento precoce. A Associação Médica Brasileira já disse que não tem tratamento precoce. A Organização Mundial de Saúde... inclusive, eu vi um diretor da Fiocruz falando na imprensa, Fernando, que 193 países já testaram essas substâncias no ano passado, não teve efetividade. Então, chega assim, é muito difícil de entender como é que pode uma cidade do porte de Sorocaba, estar empurrando esse tipo de substância. E aí o que acontece? Como eles gastaram dinheiro público, e nós já representamos no Ministério Público, os vereadores também representaram, né? Tem uma ação popular de 6 advogados, entre eles a advogada Manu Basso, Emanuela Basso, também tramitando na Justiça em Sorocaba. Então, você tem representações, ação popular. Aí, o que acontece? O staff do Manga está preocupado, porque minha avaliação, esse dinheiro vai ter que ser devolvido. A hora que a coisa caminhar aí, porque já tem órgãos, os principais no Brasil, que controlam e que dão parecer em relação a tratamento de quaisquer doenças, já disseram que não tem validade isso daí. E a prefeitura comprou. Então, eles estão preocupados. E aí o Mano, como está sendo cobrado, ele resolveu montar esse estudo Frajuto. E aí, outro ponto grave aqui, Fernando. Estudo na área médica, eu não posso sentar com você na calçada aqui, da Cesário Mota, onde eu trabalho aqui, sentar nós dois aqui, pegar um papel de pão e falar, vamos fazer um estudo aqui, Fernando? Vamos fazer um estudo. Olha, eu tomei água a semana inteira e me curei de dor de cabeça. Olha, eu sei que você tomou o quê? Eu tomei também e passou minha dor de cabeça. Então tá comprovado, tomar água resolve dor de cabeça. Tá aqui o pessoal, saiam tomando água. Não é assim que funciona na medicina, pessoal. Pelo amor de Deus, entendeu? Meu Deus do céu. A prefeitura, se quisesse fazer o estudo, Fernando, teria que primeiro protocolar o pedido no Conselho Nacional de Ética Médica, que é para respeitem aí as questões morais, né? De dano à saúde, entendeu? De respeitos éticos e tal. Tem que primeiro protocolizar lá. Depois protocolizar na Anvisa, colocando a metodologia do estudo. Qual o universo de pessoas a ser estudado, a declaração de que as pessoas têm que topar fazer parte do estudo, a randomização, a idade, se já tem doença, se não tem, como é que é. Entendeu? Não é assim uma brincadeira, entendeu? É uma coisa seríssima, pessoal. Nós estamos falando aqui da vida das pessoas. Aí depois que você protocoliza lá, e a prefeitura não protocolizou nada. Não tem nenhum pedido para a Anvisa, nem para o Conselho Nacional de Ética Médica, para ter algum tipo de estudo em Sorocaba. Depois que você faz isso, aí depois que é aprovado, aí você faz o estudo, e depois esse estudo vai ser analisado. Só depois ele pode ser publicado. Você não pode pegar um papel de pão e escrever lá, vestir a camisa do Palmeiras por uma semana e me curei do Covid. Visto a camisa do... Não é assim que funciona. Isso é uma barbaridade. No século XXI acontecer um negócio desse. E não é gente do povo, não. A prefeitura, pessoal, repito, tem 12 mil funcionários. A Secretaria da Saúde tem mais de 5 mil funcionários. A cúpula política, todo mundo ganha bem. Tem assessoria, tem 400 puxa-sacos empregados da prefeitura. Entendeu? É só nomear gente com conhecimento que ia avisar o prefeito que não poderia. E aí faz estudo. E aí o estudo, qual que é a questão do estudo de fundo, Fernando? Estatisticamente, o índice de letalidade da Covid, eu disse aqui, é 4%. É muito alto do Brasil. Já foi 2, agora subiu para 4. Então, o que significa isso? De cada 100 pessoas que pegam Covid, 4, a probabilidade é que venha óbito. Então, assim, isso é estatística. E aí você pega uma estatística dessa, entendeu? E é claro, se de cada 100 pessoas que pegam Covid, a probabilidade de vir a óbito apenas de 4, né? E é muito alto, isso é um absurdo isso, não é? 96, muitos, inclusive, desses 96 não vão sentir nada, Fernando. E muitos, eu conheço uma amiga minha aqui nas redes sociais, que perdeu o paladar, por exemplo, não sente mais gosto, ela sente só o crocante, o líquido, né? E é isso. Agora, o paladar dela, diz o médico que está atendendo ela que ela pode recuperar o paladar. Tem gente que está com sequelas, não é? Mas para muita gente não tem efeito nenhum. Daí a pessoa fica de forma simplista associando isso, a chá de camomila, a cloroquina.
E aí a prefeitura, então, a minha avaliação, por isso que eu fiz uma representação no Ministério Público Federal, porque você falou, teve repercussão nacional. Sim. Repercussão nacional. Os grandes jornais de circulação, Folha de São Paulo, Estadão, G1, a TV Globo aqui regional, todo mundo repercutiu isso. O secretário disse que não era bem assim, né? Uma coisa meio estranha. A pessoa faz um negócio, publica e depois quer enganar quem? E eu pedi também que a Anvisa e o Conselho Nacional de Ética Médica analisem a fraude nesse estudo. Então, uma coisa muito triste que aconteceu em Sorocaba, e a gente espera que não se repita, mas ela tem uma justificativa política. O Manga gastou dinheiro público, mobilizou a sociedade em torno do tratamento precoce, isso não está surtindo efeito, está claro e ululante. Nós tivemos óbitos no sábado, no domingo, o número de óbitos vem crescendo em Sorocaba, eu disse aqui, o crescimento de janeiro para cá de 158%, e aí ele está tentando buscar uma forma de, na minha avaliação, ludibriar a população. Muito triste isso, e nós vamos seguir criticando, denunciando tudo isso, porque pode enganar alguns aí, alguns incautos, mas um setor da sociedade não vai ser enganado, porque nós estamos acompanhando tudo, pô, não é possível isso. Né? Certo. Raul, queria voltar no assunto aqui. Antes eu quero avisar o pessoal aí, quarta-feira aqui o entrevistado é a doutora Emanuela Barros também, que foi citada pelo Arte, e ela também foi convidada para falar aqui. Na quinta-feira, a deputada Maria Lúcia, e na sexta-feira, a primeira-dama Cirlange aqui na live das 10 também. Então, o pessoal aí que briga, ó, tem para todo gosto dessa semana. Então, o pessoal que está brigando com o jornal não tem problema. Viu? Raul, queria que você fizesse aí para mim um balanço dos 100 primeiros dias aí do governo Manga. Já estamos aí com mais de 100 dias. Queria que você falasse o que você viu até agora aí. Tem alguma coisa boa que ele está fazendo? O que tem de ruim? Queria que você colocasse aí uns pontos para nós. Ô, Fernando, eu primeiro quero parabenizar mais uma vez o Zenorte, dizer que é muito importante que todas as visões políticas da cidade estejam presentes no debate. Pessoal, a vida na democracia é assim, entendeu? Você vai acompanhando a oposição, a situação, e você vai tirando suas próprias conclusões. Aqui ninguém é dono da verdade. O que nós estamos passando aqui é a minha visão. E aí a pessoa analisa aí quem está acompanhando, a gente espera que são pessoas maduras, acompanha e tira a opinião. É assim que vai. A discussão política, a discussão pública num país saudável. O problema é que a minha avaliação é que tem um setor da sociedade que não gosta de viver na democracia, e estava lá na porta do quartel esse final de semana querendo voltar à ditadura, né? Então é uma situação meio triste que a gente está vivendo nesse momento no país. O balanço dos 100 dias do governo Manga, o que eu avalio? Eu acho que o ponto central é a pandemia, né, Fernanda? Nós temos que analisar isso. O que teve de bom? Teve um crescimento da arrecadação na prefeitura de 6%, descontado a inflação. Eu vi o prefeito falando de forma ufanista, que as pessoas estão pagando os impostos. Eu vi de forma diversa isso, né? Eu também estudei economia há muitos anos, né? Estou com o mestrado, inclusive, trancado na PUC em economia por conta da pandemia, mas eu acho que muita gente antecipou o IPTU com medo da crise. Como o IPTU acompanha o imóvel, e se você não pagar IPTU, você pode, inclusive, no longo prazo, perder o seu imóvel, porque ele acompanha bem, né? É um imposto que acompanha bem, então é um imposto, de fato, que preocupa muita gente. Minha avaliação desse crescimento da arrecadação é que muita gente fez o pagamento, aquele com desconto, apertou o orçamento, por conta da incerteza em relação ao futuro, sem saber o que vem, porque a incerteza está grande, né? Está todo mundo aí preocupado com o que vem pela frente. É a minha avaliação, mas nós tivemos esse aumento da arrecadação, que é importante para a cidade, esse aumento da arrecadação. Qual que é o balanço que eu faço? O balanço que eu faço é que nós estamos em Sorocaba mal no enfrentamento do maior problema que nós temos hoje, que é o problema da pandemia. Né? Então, assim, a prefeitura tem que fazer o feijão com arroz. E você vai falar, Raul, mas não tem nenhum exemplo no Brasil. Tem, pessoal, exemplo de Araraquara. Aqui do lado, aqui. Só mandar um assessor lá, conversar com o prefeito lá, com os vereadores de Araraquara. Sabe o que aconteceu lá, Fernando? Foi feito um acordo entre o setor empresarial da cidade, o comércio da cidade, as organizações da sociedade civil, e fizeram um lockdown de 15 dias e despencou o índice de mortes, e agora, inclusive, estão fazendo relaxamento. Então, assim, a gente não faz nenhuma coisa nem outra, e fica essa situação. É o que você falou, agora a gente começou a afrouxar, né? Daqui a pouco pode voltar para trás de novo, porque aumenta o índice de mortes, e não tem jeito. É possível imaginar que a economia, as coisas vão voltar ao normal, com os hospitais, com os leitos de UTI todos cheios. A Unimed,
que é inclusive particular, está lá com mais de 100%, tem uma faixa lá, mais de 100% dos leitos ocupados. Inclusive, quem tem outro tipo de doença não consegue acessar. Então, eu acho que o balanço dos 100 dias é de preocupação, não é? Porque o número de mortes pela Covid aumentou bastante, Sorocaba 158%, não saiu o pacote fiscal da prefeitura para ajudar os donos de restaurante, o comércio pequeno, viu? Porque é importante dizer aqui, as grandes redes de varejo, né, a Magazine Luiza, a Carrefour, esses grandes ganharam muito, estão ganhando, mesmo com a crise. Olha para você ver que coisa. O comércio recuou 3% o ano passado, mas as maiores redes varejistas cresceram em faturamento, Fernando. Por quê? Porque estão comprando os pequenos, porque tem muita gente que tem comércio pequeno, que está em crise e está vendendo a preço de banana o seu negócio. Conheço vários aqui no centro que estão nessa situação, né? Que estão, inclusive, vendendo a preço de banana, e mesmo a preço de banana não acho quem compra. Então, você está tendo uma concentração no topo. Então, o que a prefeitura precisa fazer? Ela precisa agir contraciclicamente, com um pacote fiscal ajudando os pequenos, não os grandes, os pequenos, comércio familiar, restaurante familiar, a pessoa que está na informalidade, o microempreendedor individual, por aí. Eu acho que isso está faltando, essa ação. E a outra ação é o pacote de auxílio emergencial local. A Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo, São Paulo está fazendo, Araraquara, eu citei aqui, está fazendo, Belém está fazendo. Tem várias cidades no Brasil com auxílio emergencial municipal. Eu entreguei o projeto o ano passado na Prefeitura, sorocabasolidaria.org, tem até o site que eu fiz na internet, quem quiser acessar depois acessa. 30 milhões de reais, Sorocaba já gastou, despendeu, né, 15 milhões e tem contratualizado aí 51 milhões de gastos na pandemia, do coronavírus. Né? E não tem nada de dinheiro de auxílio emergencial municipal. Eu fiz um projeto de 30 milhões de reais, com 3 fontes de financiamento, inclusive com uma conta solidária, para poder entregar 500 reais para 20 mil sorocabanos durante 3 meses, para ajudar as famílias que estão em necessidade. Agora, o Sindicato dos Metalúrgicos está reeditando Natal Sem Fome, né, que é a maior arrecadação de cestas básicas da cidade de Sorocaba, e tem a OPELESP também está fazendo um movimento nesse sentido, tem várias organizações aí que estão ajudando, mas a prefeitura precisava colocar a mão nisso de forma robusta. Eu acho que o auxílio emergencial também é uma coisa importante que poderia acontecer. Né? E me preocupa muito, aí para fechar, a terceirização para a ampliação dos leitos de UTI e leitos de enfermaria. Nós vamos gastar com a entidade privada, a chamada Abrades, 25 milhões de reais lá para a UBS do São Guilherme, e é terceirizado, sendo que nós podíamos usar esse dinheiro para criar uma infraestrutura permanente, Fernando. Existe um prédio do lado da Santa Casa que tem espaço para 40 leitos de UTI. Quem conhece Sorocaba, já foi um dia na Santa Casa, você é jornalista, sei que você conhece ali, tem um prédio abandonado, a construção parou na metade, né? É dentro da Santa Casa, é um prédio da Santa Casa. Sim. E tem espaço para 40 leitos de UTI. Então, nós estamos contratando leitos terceirizados que não serão permanentes. Então, lá na UBS do São Guilherme serão 20 leitos de UTI, que já deve estar inaugurando por agora, e por 6 meses, e tudo terceirizado. Então, é uma outra preocupação que eu tenho, porque nós poderíamos aproveitar o momento e criar uma infraestrutura hospitalar melhor para Sorocaba. A Santa Casa tem prédio, fazer algo nosso, entendeu? Ampliar a rede básica, por exemplo, a UBS poderia ser ampliada com dinheiro próprio. A prefeitura vai colocar o dinheiro, mas vai ser uma entidade privada que vai fazer por um período determinado de tempo, 6 meses. Inclusive, vai ter tá em curso uma ampliação lá na UBS São Guilherme. Então, esse tipo de coisa me preocupa, por quê? Porque quando era do governo do estado, o recurso, menos mal para Sorocaba, como o caso do hospital de campanha, não é? Menos mal, porque era o dinheiro do governo do estado, veio lá, fez o hospital de campanha. Agora, me preocupa nós estarmos usando dinheiro da própria prefeitura para criar uma estrutura provisória, sendo que a cidade, passando a pandemia, e uma hora ela vai passar, precisa ampliar também a sua oferta de leitos de UTI, de atendimento hospitalar. Então, é uma situação que eu acho complicada que nós estamos fazendo em Sorocaba. Então, o balanço dos 100 dias do governo Manga é isso. Eu estou bem preocupado com os rumos que a cidade está tomando e também com a situação assim de uma dificuldade de se relacionar com as críticas e com o ambiente democrático, né? Esse tipo de xingamento, de forma desrespeitosa, tanto pelos vereadores que dão sustentação ao Manga, mas também pelo seu secretariado, como é essa atitude do secretário de Saúde, desrespeitando uma idosa, 78 anos, advogada, que está há 20 anos no Conselho Municipal de Saúde, que vai fazer uma crítica, uma sugestão na área da saúde, e recebe
essa frase absurda, né? Para de encher meu saco, é uma coisa surreal. Isso é ruim, inclusive, para o ambiente, né? Discussão pública da cidade, na minha avaliação. É isso daí. Raul, eu queria agradecer mais uma vez aqui sua participação na live do Zenorte. Deixo aberto o microfone sempre que você quiser falar aqui com a gente, tá aberta a live sempre do mesmo jeito que eu abro para todos que participam aqui. Então, queria que você falasse aí algum assunto que acabamos deixando passar, deixa suas redes sociais aí. Quem quiser ouvir o Raul Marcelo, que eu sei quem segue as redes sociais dele, você mesmo disse das suas lives, eu queria que você falasse aí. Fala um pouquinho das suas lives, o dia que acontece pro pessoal, aquele pessoal que sempre insiste falando que você aparece de 4 em 4 anos, para eles começarem a ver você um pouco mais agora. Olha, primeiro que esse tipo de crítica, eu acho até legal, entendeu? A pessoa criticar assim, melhor do que fazer xingamento. É porque eu tenho 20 anos de vida pública, eu não tenho processo, Fernando. Então não tem como falar que corrupto, entendeu? Eu sou uma pessoa coerente, realizado profissionalmente, minha família, tenho 3 filhos, sou casado há mais de 10 anos, a minha esposa professora universitária, também é advogada, inclusive atua junto comigo. Então, assim, esse tipo de crítica faz parte, mas é uma inverdade, porque eu estou sempre ativo, acompanho, gosto, aliás, desde o movimento estudantil. E olha, hoje não sou nem parlamentar, não sou vereador, nem deputado, né? Poderia estar cuidando da vida profissional, mas como eu gosto do debate político e gosto de acompanhar a vida da cidade, e acho, inclusive, que quem teve o privilégio que eu tive, de poder fazer colégio técnico, eu fiz cursinho privado, meu pai, metalúrgico, pagou meus estudos. Depois fui para uma faculdade pública, Fernando, financiada com dinheiro do ICMS. E quem paga ICMS no Brasil e no estado de São Paulo são os mais pobres, porque o ICMS é imposto sobre consumo. Quanto mais pobre a pessoa, maior é o peso do ICMS. Então, eu tive meus estudos financiados com a população mais pobre do nosso estado. Depois eu virei professor da rede pública, fui para a Câmara Municipal como vereador com 20 anos de idade, fiquei 6 anos como vereador, 8 anos como deputado. Eu participo da política como eu vejo como uma obrigação moral por tudo que a cidade me deu e por todo o conhecimento que eu pude obter, por conta de viver em Sorocaba e crescer nessa cidade, que é a cidade que eu amo, que é a cidade que eu gosto. Então eu vejo a atividade política como uma espécie de uma obrigação, como uma retribuição para a sociedade sorocabana. Então eu vou seguir acompanhando a vida política enquanto eu tiver força e tiver saúde. E aí a pessoa que fala que eu estou sumido é uma forma de me criticar, né? Mas é uma crítica que eu digo aqui bem... É uma crítica bem básica, porque é só acompanhar a minha rede social que vai ver que eu sou bem ativo. A minha página no Facebook, eu quero agradecer à comunidade, são 46 mil amigos. É só escrever lá Raul Marcelo. No Instagram também é Raul Marcelo, no YouTube é Raul Marcelo, no Twitter é Raul Marcelo, é só escrever que já aparece. E aí é só seguir a gente. Nós temos o balanço da semana todo domingo à noite, às 9 horas, e todos os dias pela manhã, das 8 às 8h30, às vezes até às 9, dependendo aqui da agenda do escritório, eu abro um bate-papo, porque eu gosto muito de ler jornal. Então eu acompanho o Zenorte, sempre que posso, acompanho as rádios da cidade e leio os jornais da cidade e os jornais nacionais, né? Eu tenho as assinaturas. Eu comprava jornal para meu pai na banca, viu, Fernando? Eu sou dessa época aí, que ia domingo comprar o jornal na banca, e eu nunca mais deixei de gostar, entendeu? Quando eu não leio o jornal de manhã, eu assino aqui o Valor, o Estadão e a Folha de São Paulo e as revistas semanais. Quando eu passo uma semana sem ver, eu fico meio aflito, tipo, dá a impressão que eu estou meio fora da realidade do que está acontecendo. Então é uma coisa que eu gosto. E aí de manhã eu faço a leitura do jornal e faço o resumo aqui das minhas impressões sobre o que está acontecendo no debate político brasileiro, né? É o tipo de intervenção que a gente faz. Quero convidar aqui, né, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, e passando a pandemia, nós vamos voltar a ter atividades presenciais. Aí eu tenho uma lista aqui já de pedidos de agenda em vários bairros, nós vamos atender. Eu tenho aqui o leitor, o Heron Capoeira, ele pediu aqui para você passar no Mineirão e no São Conrado, presencialmente lá. Quero mandar um abraço para o Heron, nós vamos sim, quando passar a pandemia, até porque nós não sabemos quem tem o corona, né? Isso. Eu mesmo posso estar contaminado nesse momento, entendeu? Não sei. Eu estou fazendo o máximo para evitar contato com as pessoas, mas às vezes você pode pedir um delivery, por exemplo, e a pessoa que manipulou a caixa ali, você manipula, não lavou a mão direito, ou se lavou, ficou embaixo da unha, enfim. Você tem N formas de contágio, Fernando. E aí você vai numa reunião, tem uma pessoa lá que agora não tem nem grupo de risco mais, né?
Agora a pandemia está matando pessoas de 30, 40 anos. Antigamente a gente falava, se tiver um idoso na reunião, tem que tomar cuidado. Hoje acabou essa conversa. Então é um momento que nós vamos evitar, eu vou evitar ao máximo, e quando liberar nós vamos estar fazendo reuniões. Agora, visitar os bairros é tranquilo. Eu tive, inclusive, esses dias aí de carro, né, olhando aí a obra da UBS do São Guilherme, que é a empresa que pegou, né, a empresa privada que pegou para administrar. Então eu tenho acompanhado algumas coisas, mas sem organizar reuniões nas comunidades, senão é um contrassenso. Eu estou pregando isolamento social e eu vou organizar. Eu representei o prefeito por organizar, para estimular aglomerações, e agora eu vou fazer, também não dá, né? Então a gente tem que ter um pouco de coerência, mas acabando a pandemia, nós vamos voltar às atividades. Então tem muito pedido de reunião com o sindicato, que é o debate político que faz parte da sociedade, precisa se mobilizar politicamente para poder garantir que as mudanças venham, e o caminho é a política, né? Não tem jeito, o Brasil está numa situação muito grave. Só que nós somos um país rico. Eu queria deixar essa mensagem de esperança aqui no ar, viu, Fernando? O Brasil é um país muito rico. Nós, em 2010, demos um exemplo ao mundo, vacinamos em 3 meses 88 milhões de brasileiros da vacina. Eu, inclusive, tomei da H1N1, a gripe suína, né? Lembra? Todo mundo, quem acompanhou a gripe suína. Então, nós temos condições de, se resolvermos os problemas políticos do Brasil, e nesse momento o problema se chama presidente Bolsonaro, né? Ele precisa, não sei se é possível, né? Mas ele precisa tomar juízo de que tem que usar máscara, evitar aglomeração, vacinar, comprar as vacinas, que não tem esse papo de vacina da China, vir com vírus chinês, tem que parar com essas abobrinhas, parar com essas conversas fiadas, entendeu? E trabalhar para que a gente consiga vencer a pandemia, e também as ajudas sociais. Esse auxílio emergencial, o Congresso está discutindo ampliar ele, precisa ampliar, entendeu? Para 600, para um salário mínimo. Não tem, mas tem teto de gastos. Isso é uma palhaçada. Os Estados Unidos acabou de lançar um pacote lá de $1 trilhão, o mundo inteiro. A dívida pública no Brasil em relação ao PIB, Fernando, é de 80%, o Japão é 200%. E se o Brasil voltar a crescer, a dívida diminui, entendeu? Então a dívida vai ficar grande se a economia continuar andando para trás. Se a economia o Brasil voltar a crescer, a dívida na proporção do PIB diminui. Então o centro agora é retomar a atividade econômica, e o motor da economia é o consumo familiar, então precisa ajudar as famílias. E quem tem condições de ajudar as famílias é o governo Bolsonaro. Então tem que melhorar o auxílio emergencial, pacote fiscal para as pequenas empresas, e a vacinar a população para que a gente possa sair dessa pandemia. Então nós vamos seguir cobrando isso de forma duríssima aqui nas redes sociais, porque como cidadão brasileiro eu tenho direito, né? E vou exercer esse direito de forma plena, né? Como os gregos exerciam. Para um grego, não participar da política era a mesma coisa que morrer, né? Então era melhor, né, morrer do que ser castrado politicamente. E eu acho que nós não podemos admitir uma castração política da nossa população. Quero aqui terminar chamando a população para participar da atividade política, independente da linha ideológica, participar. Porque quando a pessoa participa, ela se informa, e se informando bem, a gente consegue esclarecer a população e combater as fake news que viraram uma febre hoje nas redes sociais. Então, muito obrigado, parabéns ao Zenorte pelo trabalho, e quando puder é só chamar, que nós estamos aqui à disposição, sempre ao pé do canhão, aqui para atender você e a toda a comunidade do Zenorte.